E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série sobre o autor Henrique Pigeon Rivière. No vídeo anterior, vocês conheceram um pouquinho sobre a biografia dele, e no de hoje vamos começar falando um pouco da sua teoria sobre tratamento do grupo familiar. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para adquirir mais conhecimento. Agora já podemos começar. Vamos lá? A família, ela pode ser definida como uma estrutura social básica, que se configura pelo interjogo de papéis diferenciados, como o papel de pai, mãe, filha, entre outros integrantes. Portanto, a família é um modelo natural da situação de interação grupal. É possível fazer correlações entre o grupo familiar e as doenças mentais. Podemos considerar as doenças mentais não como as doenças de um sujeito, mas como as doenças de uma estrutura familiar. O doente vai ser somente um porta-voz dessa situação total. Para entender os aspectos patológicos de um grupo familiar, devemos considerar 4 momentos da operação terapêutica, que são 1. O diagnóstico, 2. O prognóstico, 3. O tratamento e 4. A profilaxia. Para isso, cada uma das dimensões deve ser centrada no paciente, no grupo e na situação. Esses aspectos irão se complementar e permitir com que a situação seja vista não mais de uma forma que irá centrar somente o paciente, mas irá incluir o seu meio familiar na problemática. Em relação ao diagnóstico, há um grupo familiar doente e haverá um representante que será o porta-voz dessa enfermidade. A doença do paciente é um papel dentro da situação grupal. O paciente será o depositório das ansiedades e tensões que ocorrem nesse grupo. Nesse sistema de depositório, é preciso considerar que há algumas divisões. No caso, 3. 1. Os depositantes. 2. O depositado. E 3. O depositório. O paciente ele é um membro dinamicamente mais forte, já que sua estrutura pessoal lhe permite tornar-se o portador da doença grupal. Em relação ao prognóstico do paciente, ele é feito por meio da estrutura pessoal, dinâmica e funcional dele. A relação com a imagem interna que o grupo tem com o do paciente, o grau de intensidade de estereótipos com esses aspectos são dinamizados no paciente e no grupo, e também pelo montante de mecanismos de segregação. Em relação ao tratamento, a terapia ela deve ser dirigida ao grupo, incluindo ou não o paciente, tendendo a romper os estereótipos e diminuir os mecanismos de segregação. Ao reduzir as estruturas individuais e grupais, faz-se com que a profilaxia, nos casos em que há recorrência de um novo episódio do paciente, quando um outro membro adoece, após a melhora do paciente ou do grupo familiar em sua totalidade. Quando falamos em abordagem terapêutica, devemos considerar 3 aspectos. O nível psicossocial, que vai referir às relações do paciente com cada um dos membros do grupo familiar. O nível sociodinâmico, que se refere à abordagem do grupo em sua totalidade gestáltica. E, por último, o nível institucional, que se refere à abordagem da família como instituição. A análise sistemática das situações grupais tem possibilitado registrar um conjunto de processos relacionados entre si, que nos permitem, por sua reiteração, considerá-los como fenômenos universais de todo o grupo, em sua estrutura e dinâmica. Para melhor compreensão desse conceito, empregamos o esquema que chamamos de cone invertido. Nesse cone, vemos uma base com uma vértice e a espiral dialética. Aqui, no caso, na ponta, o implícito universais. Na parte maior de cima, o explícito dimensões explícitas. E aqui na espiral, a dialética. Na base, localizam-se os conteúdos emergentes, ou seja, os manifestos e explícitos. No vértice, localizam-se as situações básicas ou universais, as implícitas. Já na espiral, ela representa um movimento dialético de indagação e esclarecimento, que vai do explícito ao implícito, com o objetivo de explicitá-lo. Analisar é tornar o implícito explícito.
Enquanto esse explícito ele é configurado pelos 4 momentos da operação corretora, apresentados no primeiro ponto desta análise, o implícito é constituído pelos universais, que permanentemente estão atuando e cuja investigação cabe ao terapeuta em sua operação. O esquema do cone invertido, ele tem a intenção de configurar em sua base todas as situações manifestas no campo operacional e no seu vértice as soluções básicas universais que estão atuando e de forma latente. Agora, quais que são esses universais? Os medos básicos, por exemplo, medo da perda da estrutura já obtida, ou medo do ataque da nova situação a ser estruturada. Pode ser também a situação terapêutica negativa diante da situação de mudança configurada, como, por exemplo, medo da mudança ou resistência à mudança. Outro ponto também, um sentimento básico de insegurança. No caso, a fórmula é mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, como, por exemplo, os processos de aprendizagem e comunicação. Então, ambos esses processos, esses aspectos, eles formam uma unidade. E eles vão ser interdependentes. A comunicação é o trilho da aprendizagem. As fantasias básicas, tanto de doença ou de tratamento de cura. E ao encarar essa tarefa corretora, o terapeuta irá manejar um ECRO, que contém os seguintes conceitos e passos operacionais. Primeiro conceito, o conceito de porta-voz. O doente é o porta-voz da enfermidade grupal. 2. A análise dos papéis, como funções sociais perturbadas, papéis assumidos em situações de emergência, como, por exemplo, um pai com papéis maternos, ou uma rigidez ou rotatividade. Ou também podendo entrar as lideranças. Terceiro conceito. A análise das ideologias ou os preconceitos. Cada família tem sua ideologia grupal. E o membro pode ter sua própria ideologia, distinta da familiar. Assim, vemos os conflitos de gerações, como, por exemplo, nos judeus. Acontece o fato de os velhos serem sionistas e conservadores. Por sua vez, os jovens chegam a assumir ideias de esquerda. Delineiam-se, assim, as contribuições a serem resolvidas. Como, por exemplo, a análise do mal-entendido básico, a análise dos segredos familiares, sendo assim, todos conhecem, mas ninguém fala deles. A análise dos mecanismos de splitting, a análise dos mecanismos de segregação e de suas infraestruturas, a análise de mecanismo de preservação, as fantasias de onipotência e impotência, que facilmente são projetadas no terapeuta como uma forma de torná-lo impotente e paralisá-lo. Então, o terapeuta, ele é o ser onipotente que resolve tudo, ou ser impotente que nada pode fazer. Os 2 últimos conceitos, a análise da situação triangular básica, reditida em séries das situações triangulares intergrupais, e a evolução dos meios, ou da logística. E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. E aí, galera, o que acharam? Fiquem atentos às notificações para o próximo episódio. Tchau, tchau! Até a próxima!